O Rodrigo me perguntou como investir aposentado. O meu pai está se aposentando, como faço? Basicamente, ele está orientando o pai dele na parte da aposentadoria, então neste vídeo eu vou explicar para você qual é a minha abordagem sobre uma carteira de aposentadoria bem estruturada, principalmente visando renda, tá? Inclusive, ao final deste vídeo eu vou responder uma série de outras perguntas que eu fiz lá no meu Instagram, otavio.paranhos. Se você não me segue ainda, pode me seguir por lá, porque lá eu respondo várias perguntas diariamente sobre carteira de aposentadoria global, ETFs globais, etc., em que eu recebi várias perguntas por lá e responderei ao final deste vídeo, depois da breve explicação sobre esta pergunta agora do Rodrigo. Então, basicamente, como que você vai viver de renda, né? O primeiro mito que eu preciso quebrar é o mito do dividendo, é o mito da vaca leiteira, que você teria uma suposta carteira de ativos geradores de renda e de caixa que vão ficar pagando para você de maneira recorrente. Esta ideia é muito comum no Brasil, porque nós temos uma anomalia tributária em termos globais, que é não haver imposto sobre dividendos, o que incentiva as empresas a pagarem mais dividendos do que é o comum e observado no mundo, e também evita ou reduz o reinvestimento delas em crescimento, em aquisições, em recompras de ações, etc. O que mais a gente vê por aí são vídeos brasileiros de melhores ações de dividendos, até mais do que em canais estrangeiros. Eu acompanho muito YouTube internacional de finanças e no Brasil é impressionante a quantidade adicional de vídeos de dividendos que existem aqui. Para dar um exemplo concreto para você do malefício que é, eu peguei um fundo global de ações que pagam mais dividendos do que a média, 50% superior, que é o VYMI da Vanguard. É um fundo extremamente amplo fora dos Estados Unidos. E também você observa aqui que ele pagou, nos últimos 12 meses, 2,83 dólares em dividendo, e você poderia comprar uma cota por 66 dólares, portanto, um yield bruto, quanto que você receberia, de 4,23%. Outro fundo que agora é o americano, para nós formarmos uma mini carteira global aí para explicar para você, o VYM, que tem uma taxa de 2,76% de retorno em dividendos, porque ele entregou 3,10% bruto e você deveria pagar 112,42 dólares. Quando nós observamos a renda mensal pretendida, então se você quer, por exemplo, fazer uma simulação de 10 mil reais, você deve, para saber quanto que você precisa, você deve sempre dividir a sua renda mensal ou anual, dependendo, pela taxa de retirada que você quer assumir, que poderá ser também mensal ou anual. Fazendo exemplo aqui, se eu quero 10 mil mensais, eu quero 120 mil anuais, dividindo pela taxa composta, que foi de 3,49% de dividendos brutos, tirando 30% de imposto, porque são fundos americanos, ficaria 2,44% de dividendos líquidos, totalizando um patrimônio necessário de R$ 4.905.000 reais. Muitas pessoas podem querer retirar mais dinheiro, tá? Isso é totalmente natural quando nós observamos no Brasil ações, que pagam 8, 9, 10% ao ano de dividendo. Só que o retorno ele não vem só de dividendos. Aqui na imagem você observa o retorno do S&P 500 desde 1993, 94 até hoje, que teria rendido de maneira total, incluindo dividendos, 1.635%, e o S&P só a cota dele, o do ETF SPY, teria rendido 909%. O retorno total foi de 10,34%, o retorno nominal, sem os dividendos, se nós tirarmos os dividendos, foi de 8,59% e a inflação foi de 2,43%. Portanto, quando nós observamos o ganho acima da inflação, você teve 6,15% de ganho de capital e 1,74% de dividendo. Então, na realidade, você ganhou sim bastante coisa, na realidade praticamente 3 vezes mais do ganho de capital e não do dividendo, pelo menos nas ações americanas. Isso porque o retorno total nada mais é do que o ganho de capital mais o dividendo. O ganho de capital nada mais é do que a valorização da cota ou da ação. E esta cota ou ação ela vai valorizar se ocorrer um aumento do lucro por ação, certo, daquela operação. Ou seja, para uma determinada ação, o lucro precisa subir, o mercado irá refletir este aumento do lucro numa valorização da cota ou da ação. E este aumento do lucro por ação se dá por recompras de ações, crescimento orgânico ou inorgânico, que são as aquisições, ou também por uma redução da dívida ou por um próprio rendimento financeiro. Se a empresa paga a dívida, ela deixa de pagar juros, ou se ela deixa o dinheiro parado, ela pode ter rendimento financeiro. E você vê que é uma escolha que a gestão faz em termos de alocação do caixa dela. Ela poderia perfeitamente ter pagado este caixa em dividendos, mas ela pode ter optado por aumentar o lucro por ação nessas diversas formas que eu acabei de mencionar, e isso daqui gera o ganho de capital. Necessariamente por uma questão matemática, se ela dedica o caixa à distribuição, ela não está por uma questão
direta em matemática, não está alocando aquele real em qualquer outro projeto que iria aumentar o lucro por ação. Pegando um exemplo concreto, peguei o ETF SDIV aqui, que ele é de ações globais que pagam muitos dividendos. Há 100 empresas globais praticamente que passam por vários critérios de liquidez e que mais pagam dividendos. Na média pagaram aqui 10% ao ano, muito próximo das ações brasileiras. Isso aqui no globo todo, então mesmo com tributação é realmente impressionante. Quando nós observamos o retorno de 2011 até agora, você vê que o retorno total foi muito baixo, foi de 2,2% nominal, e você observa que o ganho da cota, né, teria se desvalorizado em praticamente 55%, lembrando que nós passamos por um período de fortíssimo crescimento global, então na realidade a performance foi realmente horrível, foi muito ruim, tá? Quando nós observamos o mercado global e o mercado americano. Você poderia alegar, não basta eu selecionar aquelas melhores empresas que tendem a manter ou a aumentar os meus dividendos, que eu não terei problemas com isso daí, eu poderei ter um alto dividendo e também poderei ter um alto crescimento. Lembro para você que por uma questão matemática, necessariamente o real que é destinado a dividendo não é destinado a recompras de ações e qualquer outro projeto que aumente o lucro por ação. Não estou dizendo que a empresa não pode pegar uma parte do dividendo e distribuir e uma parte do caixa e fazer estas recompras, fazer o reinvestimento. Ela pode crescer sim, mas necessariamente ela crescerá menos se ela não utilizar este caixa para crescimento orgânico ou inorgânico. Dando exemplo concreto para você, necessariamente se as ações são de maior qualidade e o dividendo também, dividendo que cresce, como o ETF NOBL, né, Nobel, que investe em 65, 67 empresas dentro do S&P 500 que cresceram dividendos por 25 anos consecutivos, você observa que esta diferença entre o valor da variação da cota, que é a linha roxa, e a variação da linha laranja, que é o retorno total que inclui dividendos, esta diferença ela é bem menor porque o dividendo pago foi de fato muito menor. Comparando ali com o S&P 500, aqui eu coloquei um de acumulação para você ver a diferença, que não é porque o S&P 500, por exemplo, pagou muito menos dividendo que ele teve um retorno muito menor, pelo contrário. Então o fato de você receber mais dividendo não vai necessariamente aumentar o seu retorno e nem reduzir o seu risco. Se você está gostando desse conteúdo, já pode dar um like para o YouTube e espalhar esse conteúdo para muito mais pessoas. Você sempre deve olhar para o retorno total. E aqui fiz uma analogia, muitas pessoas pensam, uma vaca leiteira, vou tirar o leite dela. Aqui eu gostaria de dar o exemplo de uma árvore frutífera. Também vou tirar os frutos, que pode ser o dividendo, mas também poderei podar a empresa dependendo do crescimento que ela tenha. No caso, o ganho de capital seria o crescimento dos galhos da empresa, que poderiam gerar madeira ou qualquer outro elemento adicional para você, além dos frutos. Porque de nada adianta você simplesmente retirar o dividendo se você precisar de 2, 3 vezes mais capital do que precisaria para você se aposentar, se você quiser viver de renda de maneira geral. Aí você poderia me perguntar, tá, Otávio, mas então quanto que eu posso retirar? Se eu não vou retirar aqueles 2,44% do dividendo, quanto que eu posso retirar? Aqui você observa uma simulação fazendo uma carteira global aqui com 60% ações, 40% renda fixa, com alocação americana fora dos Estados Unidos, em emergentes, em títulos públicos de média duração nos Estados Unidos, de média duração fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá? Você teria esta possível taxa de retirada de 1970 até agora. Para você não acabar o seu dinheiro durante este período analisado, você poderia tirar no máximo, aqui num período de 30 anos, 5% do capital total, e se nós chegarmos ali em praticamente 40 anos, ficaria em aproximadamente 4,5%, 4,7% desde 1970. Se você pegar desde 1926, essa taxa cai um pouco para algo próximo a 4%, certo? 4% seria a taxa de retirada que não vai eliminar o seu principal, que vai manter o seu principal de maneira geral ajustado pela inflação. Algo que eu tenho que mencionar e já vou levar para as outras perguntas no final é o seguinte: você vê aqui que esta linha verde aqui é quanto que você poderia retirar para não perder o principal para a inflação. Você vê que, obviamente, se você começa a se aposentar e existe alguma crise, alguma coisa nesse sentido, você poderá ter, logicamente, com ações, o seu patrimônio depreciado abaixo daquele aporte inicial ajustado pela inflação. Mas você vê aqui que é justamente a partir de aproximadamente 10 anos
que se você não tivesse tirado nada, né, você teria o capital recuperado pela inflação. Se eu passar aqui, por exemplo, para o Reino Unido, pode haver uma mudança em termos de taxa de retirada, porque os Estados Unidos eles performaram muito bem. No Reino Unido, chegaria ali entre 3,2% para uma taxa de preservação do principal e 4,3% para uma taxa segura de retirada. De qualquer forma, é bem acima daquela retirada dos dividendos que nós observamos. Se eu passar para um outro país aqui, por exemplo, a Suécia, que também desempenhou muito bem, a taxa seria até potencialmente maior que nos Estados Unidos, de 4,1% a taxa para preservar o principal e 4,7% a taxa segura de retirada para você conseguir acabar o período fazendo as suas retiradas. Isso daqui considerando que você está retirando este percentual, 4,7%, 4,5%, 4%, do valor inicial ajustado sempre pela inflação. Então, aí eu tenho R$1 milhão, tirarei R$40 mil no início e ajustarei pela inflação. Isso é a famosa regra dos 4%. Lembrando que você não pode pressupor que os Estados Unidos terão uma excelente performance como eles tiveram nos últimos 10 anos, por exemplo, ou até nos últimos 30 anos que desempenharam muito bem. Outras geografias podem desempenhar inclusive bem melhor. Quando a gente pega os países emergentes comparado com os Estados Unidos, tiveram até uma performance muito parecida nos últimos 20, 25 anos aproximadamente, então você precisa investir também fora dos Estados Unidos. Quando nós pensamos em países emergentes, eu estou falando destes aqui que você vê, basicamente aqui o Brasil, México, na América Latina, tem alguns outros que geralmente não entram nos índices de emergentes, entram em países de fronteira, depois China, Índia, África do Sul, Tailândia, Malásia, Coreia do Sul são os principais países emergentes. E outros países desenvolvidos que você precisa investir é a Europa de maneira geral, certo? Principalmente a zona do euro e a Inglaterra, Japão e Austrália. Alguns fundos selecionam também o Canadá, outros não. O Canadá e a Austrália têm perfis parecidos porque ambos são exportadores de commodities de maneira geral, tem muitas empresas de mineração, a própria Inglaterra também, né? Tem várias empresas de mineração, portanto tem um perfil um pouco mais cíclico, então não faz tanta diferença assim, certo? A estrutura geral que você faria com a sua carteira, no meu ponto de vista, deve ser uma divisão geográfica nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos e em outros desenvolvidos e em países emergentes, sempre em large e mid caps e também small caps para aumentar a exposição àqueles tipos de empresas que vão performar melhor por questões estatísticas, conforme o próprio Eugene Fama ele já mostrou. Você poderia me perguntar, no Brasil não é possível uma maior taxa de retirada porque a nossa renda fixa, por exemplo, ela rende bem mais? É uma ótima pergunta e é bem factível. Quando nós observamos a rentabilidade média de títulos públicos brasileiros acima da inflação, peguei o Tesouro IPCA aqui, de 2005 até agora aproximadamente, este juro médio prometido caiu da casa dos 9% e 10%, para agora, a última década, aproximadamente 4%. Agora está em 5,5%, mas a tendência da última década foi ficar próxima a 4%. Então eu acho razoável pressupor que no longo prazo o Brasil terá uma taxa de juro real acima da inflação entre 3% e 5%, arredondando 4%. Quando nós comparamos dois tipos de fundos de investimento de renda fixa que tem, inclusive, simuladores para o que eu já vou mostrar para você, tem os fundos de high yield, que é de maior risco corporativo nos Estados Unidos, que historicamente tiveram um perfil muito parecido com justamente ativos de high yield de países emergentes, que é como um título público brasileiro. Um título público brasileiro performa de maneira muito parecida a um título corporativo arriscado nos Estados Unidos do tipo de high yield. Você observa aqui que em termos reais, está isso aqui acima da inflação, de 92 até agora, estes títulos de renda fixa high yield corporativo americano, eles renderam, praticamente multiplicaram o capital da pessoa por 3,4 vezes, enquanto que títulos públicos de média duração nos Estados Unidos performaram de maneira bem pior, né, multiplicando por praticamente 2 vezes o capital da pessoa ajustado pela inflação. Mas tem uma diferença bem grande aqui. A diferença bem grande é o risco que você está correndo, tá? Que eu peguei um gráfico para mostrar para você o que aconteceu na crise de 2008, em que a linha azul são os títulos do Tesouro americano, que subiu na crise, e você observa aqui título corporativo sem grau de investimento mais arriscado, que caiu na crise. Então, embora seja possível sim, com títulos públicos brasileiros, você ter uma rentabilidade maior, próxima justamente dos 4% que eu mostrei aqui para você, na realidade, você tem um título que vai cair em crise, então você vai perder o poder do rebalanceamento.
trazendo para você um fundo brasileiro de títulos públicos, que é o IMAB 11, certo? De títulos públicos brasileiros na média. Você observa que o perfil dele é muito próximo da linha laranja, que é de títulos corporativos americanos sem grau de investimento, porque ambos não têm grau de investimento nem título público brasileiro, nem estes títulos corporativos americanos. Então, embora que eu não tenha um gráfico exatamente para mostrar para você como que teria sido um tesouro brasileiro lá na crise de 2008, você observa claramente que teria caído bastante, tá? Então teria meio que anulado a vantagem da diversificação, que é a vantagem do rebalanceamento em crise, porque em uma crise você teria suas ações que teriam caído aí 50% a 60%, aqui neste caso os títulos corporativos caíram 30%, Tesouro Brasileiro também teria caído aproximadamente isso, e o título americano teria subido na casa de 15%. Deste aqui que você ia retirar por uma simples questão de rebalanceamento e retirada no seu usufruto daquilo que menos caiu para voltar ao patamar anterior. Então é essencial que você entenda que mesmo que título público brasileiro renda mais, beleza, ele não tem a segurança de um título com grau de investimento como o título americano, que sobe em crise e protege você quando você mais precisa. Então não é porque você tem algo que vai render mais que necessariamente a sua carteira vai performar melhor. E mostrando de maneira concreta para você, eu peguei duas carteiras aqui, uma com títulos públicos americanos, 40%, outros 60% são ações americanas, e aqui os títulos corporativos sem grau de investimento, ou seja, mais arriscados, para comparar para você desde de 2000, que foi justamente antes do pico da bolha.com e depois a crise de 2008, e você vê que se você tivesse retirado 5% do patrimônio inicial, começando com $1 milhão e tirando $50 mil por ano, ajustado pela inflação, você vê que mesmo com uma carteira que em tese performa mais porque o juro é maior de títulos corporativos sem grau de investimento, você teria dilapidado seu patrimônio de uma maneira muito mais perigosa. Tudo ajustado pela inflação, você teria partido de $1 milhão e em 2022 você estaria com apenas $105 mil, mesmo com 40% em renda fixa, que tem um perfil muito parecido a títulos brasileiros de maneira geral. Quando a gente pega um período maior aqui, tá? Eu vou pegar do máximo que eu consegui aqui para mostrar para você, a performance não difere tanto, tá? Porque o mercado americano cresceu muito nos anos 90 e no final, mesmo retirando estes 5% do valor inicial anualmente, $50 mil anualmente, a sua carteira ao final do período, começando lá em 94 até hoje, ela estaria aproximadamente em $4 milhões, só que você observa que a linha azul que engloba Tesouro Americano teria tido uma performance bem melhor nas crises. E agora eu vou responder algumas perguntas para vocês que vocês sempre me fazem. Me perguntaram em quais rendas fixas investir antes do usufruto. A minha recomendação padrão é que você invista 10 anos de gasto na renda fixa, porque justamente iria garantir que você teria 10 anos para recuperar as ações que em termos globais podem demorar até o máximo de 10 anos ajustado pela inflação para se recuperar de uma crise. A imensa maioria das grandes crises recentes aí nos últimos 50 anos recuperou em 3, 5 anos, mas de uma maneira segura, ajustada pela inflação, na ordem de 10 anos. Então seria razoável você manter esta quantidade de renda fixa para você em moeda local, portanto em reais. Uma alternativa, tá? Eu não sou remunerado, eu preciso falar isso. A única remuneração que eu tenho é de vocês, inclusive do meu curso Investimentos Globais, das minhas consultorias que eu presto para vocês. Se você se interessa por isso, clica no link aqui embaixo para você ser notificado e obter mais informações. Mas um fundo que eu acho que pode fazer sentido para você é justamente um fundo de previdência. Poderia ser um fundo que não é de previdência privada, a diferença é simplesmente uma questão tributária, tá? Mas para você que vai, em tese, começar a usar do dinheiro em 10 anos, pela Previdência Privada Brasileira, você já estaria na menor alíquota tributária, certo? De 10%, menor até do que a alíquota de 15% da renda fixa normalmente, tá? Então fundos como o de inflação curta, como este aqui da XP, novamente não sou patrocinado, estou falando apenas do que eu acho que é melhor para você e mais barato, focando em taxas baixas, aqui 0,40%, você poderia investir nesse tipo de fundo aqui, que segue o índice IMAB, que são títulos abaixo de 5 anos, para você investir, certo? Você vê que ele é relativamente pouco volátil. Na crise de 2020 ele teve uma queda de aproximadamente 5%, lembrando para você que Tesouro em geral brasileiro caiu 15, 20%, ações brasileiras caíram 50% praticamente, um pouco mais até.
ações americanas caíram 30%, então aqui é um fundo bem mais seguro que se recuperou rapidamente, tá? Então ele tem uma volatilidade anualizada bem menor, na casa de 3% ao ano, e aqui você vai ter a vantagem sucessória também de facilitar a herança, eventualmente, se ocorrer algum sinistro, enfim, né? Nós nunca sabemos, e também vai reduzir o seu imposto de renda possivelmente justamente neste prazo de 10 anos. Você pode também investir diretamente em fundos de inflação curta, tá? Neste caso a sua tributação seria de 15% e não de 10%. Lógico que daí você vai ter uma flexibilidade maior de tirar ou colocar sem problema se você precisar desse dinheiro. E também tem até um ETF que faz isso, que é um ETF do Itaú, que é o B5P211, que faz exatamente isso, tá? Todos são iguais, a única coisa que muda é a forma que você investe, através da bolsa, através de uma corretora ou investindo em um fundo de previdência privado, mas no meu ponto de vista não faz muita diferença de maneira geral. Outra alternativa para dizer que eu não falei é exatamente a mesma coisa pelo BTG Pactual, agora de previdência também, mas você vê que a taxa dele é bem maior, é 0,75, então assim, no meu ponto de vista, apesar de eu ter que falar isso para você, não faz sentido no meu ponto de vista pagar 0,35% a mais ao ano para um fundo que faz a mesma coisa que os anteriores. Inclusive, o patrimônio líquido dele é muito maior, é 750 milhões e o DXP é de 240 milhões, né? As pessoas claramente não olham para a taxa, tá? E lembrando para você que se você parar para pensar, uma taxa de 0,35% ao ano significa simplesmente que você vai ter um potencial de retirada desse patrimônio na ordem de uma mensalidade, né, um mês de renda a menos. Se você tira na média de 4%, 0,35% é um pouco abaixo de 10% dessa taxa de retirada anual. É essencial que você fique atento quanto às taxas. Uma outra pergunta que me fizeram, até de vários médicos, não foi só um que me perguntou isso aqui, como ter um usufruto que aumenta gradualmente em substituição à renda de trabalho. Então, por exemplo, a pessoa é uma pessoa autônoma, ela tem várias fontes de renda e ela quer parar de trabalhar devagar. Como que ela faz isso? Ela simplesmente deve, no meu ponto de vista, imaginar microaposentadorias. Então, eu quero substituir esta renda aqui de R$4.000, por exemplo, que eu tenho deste meu trabalho aqui, deste emprego que eu tenho, que eu ganho 10 mil, mas quero simplesmente obter uma renda atual de R$4.000. Se você quer uma renda de R$4.000, na prática, você quer uma renda de R$48 mil mensais, usando uma regra simples de 4%, você deveria ter R$1.200.000. Então, desse R$1.200.000, você vai montar a sua alocação global com distribuição geográfica, 40% em renda fixa, para ficar fazendo essa retirada anual de R$48 mil, R$4.000 mensais. Se você precisar de mais renda, um outro trabalho que você quer uma renda de R$2.000, por exemplo, você vai precisar de metade disso. Então, são microalocações que você faz para estes diversos períodos da sua aposentadoria que vai se estender ao longo do tempo. Última pergunta para vocês, alocação para quem se aposenta com 50 anos. Na realidade, não muda nada, tá? Quando você observa esta taxa de retirada aqui, você observa que mesmo ali em 30 anos, 35, 40 anos, a taxa de retirada perpétua e segura, ela é equivalente, porque o maior risco da aposentadoria é você ter um período muito ruim no começo, como ocorreu na crise do .com e depois com a crise do subprime americano apenas 8 anos depois, que isso é uma péssima sequência de retorno. Este risco da sequência de retorno acontece no começo do momento da aposentadoria, depois praticamente não tem mais risco, tá? Principalmente a partir de 25 anos por ali. Então, se você se aposenta com 50 anos e você consegue passar este período da arrebentação, que são os primeiros de 10 a 20 anos em média, você já não tem perigo algum. Então, de qualquer forma, mesmo se você, se você tiver 20 anos de idade agora e já tiver capital teórico, tá, para fazer esta taxa de retirada na ordem de 4%, você já pode se aposentar agora, independente da idade que você tenha. Esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se fez sentido, compartilhe no grupo da família o link, que é essencial que todos consigam se aposentar com segurança no longo prazo, perfeito? Eu sei que muitos de vocês não estão inscritos no canal, então clica aqui para se inscrever e ativa o sininho das notificações, beleza? E dá um like para o YouTube espalhar esse conteúdo para bem mais pessoas. A gente se vê, abraço!